E aí, então, vou falar um pouco da toxoplasmose nas doenças parasitárias. Toxoplasmose também é conhecida como doença do gato. Bom, então o que que é toxoplasmose? Toxoplasmose, que nem eu falei, é conhecida como uma doença do gato, porque o gato vai ser o hospedeiro definitivo da toxoplasmose, do Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii vai ser o agente etiológico da toxoplasmose. É uma doença que no mundo inteiro a gente pesquisa sobre ela, porque a gente não tem uma vacina ainda contra ela, né? Infelizmente. E essa toxoplasmose ela é muito mais perigosa do que em pessoas em gestantes, né? Em pessoas que estão grávidas, né? Em mulheres grávidas e em pessoas imunossuprimidas, como os aidéticos. A epidemiologia da toxoplasmose. A toxoplasmose ela é muito comum no Brasil, tá? Ela é definida também como o país da toxoplasmose é o Brasil, tá? Porque ela apresenta até cepas genéticas diferentes do que se comparado com o resto do mundo. E 80% dos casos das pessoas com toxoplasmose são assintomáticas. Isso se deve, né, que nem eu falei, a toxoplasmose ela só é muito perigosa assim em gestantes e em pessoas imunodeprimidas principalmente. Claro que a gente vai ter os fatores dependentes. Vai ter fator que, por exemplo, a quantidade de toxoplasma gondii que a gente tem no nosso corpo, o seu modo infectante, tudo isso influencia, né, para a questão como posso falar, da questão da infecção. Bom, então, quais são as células favoritas do Toxoplasma gondii? Isso eu coloquei, deixei só um slide, para eu lembrar depois disso, que é o quê? O Toxoplasma gondii, quando ele chega no homem, no hospedeiro temporário, por assim dizer, o Toxoplasma gondii ele usa as células nucleadas para a sua reprodução. E quais são as células nucleadas? São todas as células do nosso corpo, menos as hemácias, tá? As hemácias, elas são têm maior infecção, têm maior é, presença no ciclo quando a gente está falando de malária. Eu fiz um vídeo sobre malária que eu mencionei os plasmódios malariais, os plasmódio vivax, os plasmódio falciparum. Esses plasmódios são eles que vão atuar nas hemácias, né? Então, aqui no Toxoplasma gondii não temos a hemácia como uma célula principal, né? As células principais do Toxoplasma gondii são células nucleadas. Dentro das células nucleadas, o que a gente mais tem de importância, sim, importância na questão do Toxoplasma gondii são as células intestinais, que eu vou explicar o porquê, as células musculares e também o Toxoplasma gondii ele gosta muito das células nervosas. Por isso que algumas pessoas, alguns indivíduos, eles nascem, né, com uma tetralogia que eu vou mencionar posteriormente também. Bom, então por que que a gente chama de doença do gato, a toxoplasmose? Porque, como eu falei, o gato ele é o hospedeiro definitivo. O que quer dizer hospedeiro definitivo? Vai ser o hospedeiro que dá condições para o parasita para eles fazer sua reprodução sexuada ali dentro, tá? Dentro do intestino do gato, a gente tem a junção dos dois gametas, né? Formando o Toxoplasma gondii. Porém, ele em sua forma do oocisto não esporulado. Isso aí dentro do intestino do gato, tá? Quando o gato ele defeca, a gente vai ter eliminação desses oocistos não esporulados e esses oocistos não esporulados fora no meio ambiente em si, fora do intestino do gato, ele vai se transformar no oocisto esporulado. Bom, como que ocorre a transmissão da toxoplasmose? Então, ela pode ser fecal oral, ou seja, diretamente das fezes, que aí vai ser o cisto esporulado, que nem eu acabei de falar, por causa da sua eminência no meio ambiente. Um carnivorismo, por quê? Porque, como eu falei, o Toxoplasma gondii ele pode ir até as células musculares. E aí, se a gente tem o consumo dessas carnes, às vezes mal cozidas, né, cruas, a gente pode ter o consumo dos bradizoitos. Os bradizoitos nada mais são do que os oocistos dentro do músculo. E a gente tem o toxoplasma congênito, que vai ser por passagem dos taquizoítos da mãe até o feto. A gente tem também transfusão de sangue e acidentes de laboratório, porém esses dois últimos são bem menos usuais. Bom, então
falando um pouco do fecal oral, o que acontece quando o homem, por exemplo, ele adquire, ele come, né, ele faz a ingestão desse, desse Toxoplasma gondii aí. Bom, a gente tem os oocistos esporulados, que nem eu disse, e aí o homem vai, faz o consumo desses oocistos esporulados, e esses oocistos vão até o estômago do paciente. Dentro do estômago do paciente, a gente sabe que o estômago é um dos órgãos, né, uma das estruturas mais ácidas de toda a natureza, e aí vai fazer com que rompa esses ossícios e eles se transformem em esporozoitos, tá? Os esporozoitos são a parte, como pode dizer, é o Toxoplasma gondii, porém em sua forma fora do oocisto, e aí esse esporozoito vai até o intestino. Nesse intestino, aí, por isso que eu falei que ele é muito comum no intestino, porque os esporozoitos eles vão e entram nas células intestinais. Já que a célula intestinal vai ser a primeira célula que ele vai ver, né? A gente teve consumo e ele vai até as células intestinais. Aí, quando os esporozoitos entram nas células intestinais, a gente vai chamar eles de taquizoítos. Por que taquizoítos? Taque a gente lembra de alto, né? De, por exemplo, quando a gente fala taquicardia, a gente lembra de uma alta frequência cardíaca. A gente lembra de taquipneia, uma alta frequência de respiração. Então, os taquizoítos vai ser uma forma do Toxoplasma gondii de uma reprodução mais rápida, tá? E aí que eu falei também, os taxoídeos eles podem ir para a placenta. E aí, por isso que é muito perigoso, porque ele indo para a placenta, ele pode ir até o feto. E aí pode causar essa questão congênita aí no paciente. Os taxoídeos também, eles podem ir até os músculos, né? E aí eles vão chamar de bradizoítos. Os bradizoítos são uma forma, né, do Toxoplasma gondii de um desenvolvimento mais lento. Agora eu vou falar um pouco da imunidade à toxoplasmose. Quando o paciente ele é infectado por toxoplasmose, ele fica imune, tá? Ao toxoplasma. Até uma nova infecção, né? E o que acontece? Às vezes o paciente até tem uma imunidade, porém ele tem os bradizoítos, ou seja, ele tem esse toxoplasma gondii nos músculos, tá? Mas quando a gente tem os bradizoítos presentes, o toxoplasma gondii dentro do nosso músculo, ele não é ele não é digno, né? Ele não é digno de causar alguma infecção, né? Alguma inflamação, nada disso. Ele vai ficar lá. Porém, há chances deles se romperem em imunodeprimidos. Então, se imunodeprimidos, eles podem fazer com que os taxoídeos eles se rompam e aí voltem a ser os taxoídeos, né? Com essa forma perfurante. Em gestantes, a gente sabe que não ele dificilmente vai se romper, tá? Então, se o paciente, por exemplo, se a paciente teve toxoplasmose bem antigamente e hoje ela está grávida e ela tem essa imunidade, dificilmente esse toxoplasma ele vai, né, esse brasileiro ele vai se romper. Então, é algo positivo. E uma coisa sobre os gatos que é importante é que os gatos, para fazer sua transmissão, eles são novos normalmente, tá? Gatos mais velhos, eles não fazem essa defecação aí com os cistos não esporulados. Os gatos, eles vão se contaminar por consumo de água, né? Igual a gente, por consumo de água ou de verdura contaminada por Toxoplasma gondii, por outro gato, né? Enfim. E também pela sua caça, porque a sua caça, né, ele come carne crua, né, e pode ser com que nessa taca, né, nessa questão carnívora, ele tenha o desenvolvimento de ele tenha, né, a sua infecção por toxoplasma. Agora eu vou falar um pouco do Toxoplasma gondii, né, o seu ciclo evolutivo. A gente tem oito etapas, né? Então vamos lá. Primeira etapa, o Toxoplasma gondii ele é ingerido pelo gato. Como eu acabei de falar, o gato ele pode adquirir esse Toxoplasma gondii pela água contaminada, por legumes contaminados, por frutos contaminados, enfim. E também, isso aí, claro, vai ser um oocito esporulado, ou na sua forma de taquizoíto, que vai ser quando ele consome carne crua. Depois disso, o toxoplasma ele vai chegar até o intestino do gato. O gato ele é o hospedeiro definitivo do toxoplasma. E dentro do intestino do gato, o, o, o oocisto esporulado ele vai ser formado, né? O gato,
Aí depois, né, o gato ele faz sua defecação no toxoplasma gondii, ele defeca o oocisto não esporulado. O oocisto não esporulado que fica no meio ambiente, ele passa a ser um oocisto esporulado. Aí o homem, ele vai fazer a ingestão do Toxoplasma gondii. O homem sendo hospedeiro não definitivo. Ele vai fazer a ingestão desse Toxoplasma gondii por vegetais e água contaminada ou por carnes cruas e mal cozidas. Que aí a gente vai fazer a contaminação pelos brazoitos. Eu falei errado aqui, tá? Aqui é na forma de brazoito, não de taxoito. Aí dentro do homem, o oocisto no estômago, ele é quebrado, né? Tem toda a questão da acidez. E aí ele vai se transformar em trofozoito, tá? No trofozoito, ele vai se transformar em esporozoito. O esporozoito vai chegar até as células intestinais e vão se transformar aí sim nos taxoítos. Nos taxoítos, eles podem tanto passar pela placenta e fazer infecção em uma mulher grávida, né? Ou ele pode... os, tax, os Perdão, os taxoídes podem ir até os músculos, se transformando em brazoides, que vai ser sua forma menos infectante. Bom, quais são os fatores predispostos para os sintomas de toxoplasmose? Imunodeprimidos, que não falei, os imunodeprimidos eles podem ter tido essa infecção, porém, e aí ter tido essa transformação do Toxoplasma gondii para brazoito, e esse brazoito se romper. Gestantes, claro, a gestante vai depender muito da idade gestacional dessa infecção por toxoplasma. O tamanho do inóculo, ou seja, o quanto a gente teve essa inoculação de toxoplasma gondii. Claro, se a gente bebeu uma água contaminada, por exemplo, a gente vai ter muito mais infecção do que na parte de alimentos. Vai depender da sua forma de infecção, então, forma infectante como o trofozoito, que vai ser o oocisto esporulado, ou o taxoíto, ou o brazoíto, eles são formas infectantes diferentes e vai ter uma questão diferente, né? Sintomas diferentes. E a genética do parasito vai depender muito, tá? Por quê? Porque o parasito, né, o Toxoplasma gondii, ele tem, no mundo inteiro, ele tem 3 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 sendo mais o pior, né? E o tipo 3 sendo o melhorzinho, assim, somente com alguns sintomas neurológicos. No Brasil, a gente tem uma genética específica, por isso que aqui no Brasil a gente chama de país de toxoplasmose. Porque no Brasil a gente tem o BR1, BR2, BR3, BR4, que são genéticas específicas aqui do país. Então, por isso que o toxoplasma se desenvolveu muito bem aqui no Brasil. Bom, agora falando da toxoplasmose congênita, lembrando, só para dar uma lembrada, que a forma infectante do Toxoplasma gondii vai ser o taxoíto, tá? Que ele vai passar pela placenta do paciente e tudo isso. Quando, vamos lá, primeiramente, se a grávida, antes de ela estar grávida, ela teve a questão, ela teve a infecção por toxoplasmose, por Toxoplasma gondii, ela não vai ter muitos problemas na gravidez. Por quê? Porque ela tá imune, ela tem os brazoitas nos músculos, e que nem eu falei, os brazoitas dificilmente se rompem. Então ela não vai ter problema na questão dessa passagem para o feto, e tendo problemas na questão da gravidez, né? Na questão de poder ter algum tipo de algum tipo de aborto espontâneo ou uma formação congênita. Bom, a partir de que momento que a toxoplasmose começa a ter efeitos na grávida? Bom, quando a grávida ela tem essa sua infecção da 10ª semana para frente, até mais ou menos até o terceiro mês, terceiro e quarto mês, ela pode estar propensa sim a causar uma malformação congênita ou até mesmo na questão como posso falar, na questão do abortos espontâneos. A 10ª semana é 2 meses e meio, né? A cada mês tem 4 semanas, então 4, 8 e 2, né? Que é meio, então 2 meses e meio. Aí sim a paciente vai poder ter esses problemas. E aí eu falei da tétrade, né? Que é a tétrade de Sabin. O que é a tétrade de Sabin? Vai ser 4 sintomas que o paciente pode ter numa malformação congênita, no bebezinho, né? Quando ele nasce, ter essa malformação congênita. A primeira
é a cororetinite, tá? A segunda é a hidrocefalia, ou seja, o acúmulo de líquido cefálico raquídeo na questão do crânio do paciente, né? Causando micro ou macrocefalia, calcificação cerebral e retardo mental. Essas são as tétrades de Sabin, que são muito comuns, né, na questão de congênito, né, nascimento congênito do paciente. Além disso, ele pode ter muitas mais complicações, icterícia, hepatosplenomegália, porém a tetra de Sabin é a mais comum. Outra coisa que pode acontecer também com o paciente é ele nascer legal, nascer saudável, porém com o crescimento dele, ele ter essa perda de visão, audição e cognitivo, tá? Depois que ele nasceu, depois de ele ter nascido saudável, ele ter esses sintomas. Agora eu vou falar um pouco das imunoglobulinas e a sua relação com a toxoplasmose, né? Toxoplasmose, ou Toxoplasma gondii. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o IgM. O que é o IgM? O IgM vai ser a questão que o paciente teve uma infecção de 5 a 14 dias. Tá? Então, o IgM ele vai estar presente de 5 a 14 dias após a infecção. O IgA ele vai estar relacionado com 14 dias após a infecção. O IgG vai ser em crônica, né? Então, 2 meses após a infecção. Se tiver um IgG e um IgM negativo, e um IgM negativo, perdão, ela vai ser suscetível a ter toxoplasmose, Toxoplasma gondii, tá? E é aí que a gente tem que falar para ela tomar cuidado, né? Porque se ela tiver algum contato, né, pode causar problemas para ela e para o seu filho, né? Então, recomendar todas as questões de transmissão, né? Não consumir água, não, água, né, com origem desconhecida, comida de origem desconhecida. Tudo isso é a pessoa não cometer. Não comer em restaurantes self-service desconhecidos também, sem saber a origem, tá? Se tiver um IgG positivo e um IgM negativo, ela é imune, porque IgG quer dizer que é uma infecção crônica, tá? Então, ela pode ter um pouco mais de liberdade, claro, manter um pouco, né? Não ser assim descontrolado, porém manter um pouco essa questão da liberdade, né? Já que ela já é crônica, ela possivelmente tem os bradoides nos músculos e possivelmente eles não vão se romper, tá? Se o IgG for positivo ou negativo e o IgM positivo, se o IgM for positivo, a gente vai ter que fazer outro teste para ver se esse. Porque que nem eu coloquei lá, o IgM ele pode ser de 5 a 14 dias após a infecção. Então, esse teste para ver se ele é um teste mais antigo ou se isso é atualmente acontecendo, tá? E a gente vai fazer a triagem neonatal, o teste do pezinho, para ver se o paciente tem toxoplasma gondii, né? A criança tem toxoplasma gondii ou não. O tratamento da toxoplasmose ela é simples, uma espiramicina, né? Combinação com sulfodiazina, porém a sulfodiazina ela é um pouco mais tóxica, e a prednisona, que é um corticoide, tá? A prednisona, ela vai ajudar, ela vai ajudar em alguns casos de inflamação. E é isso, essa é a toxoplasmose.